Olá pessoal, eu me chamo Isadora Cardoso, eu sou acadêmica da Faculdade Madre Teresa e hoje eu vou falar um pouco sobre queimadura e os primeiros socorros. É um trabalho referente à disciplina de Fundamentos da Saúde e Socorros de Urgência do curso de Educação Física. A queimadura ela é toda lesão provocada pelo contato direto com alguma fonte de calor ou frio, produtos químicos, radiação, correntes elétricas, alguns tipos de animais como água-viva, larvas, plantas como a urtiga. Se uma criança tiver 10% do seu corpo queimado, ela corre sérios riscos de vida. Já no adulto, esse risco só ocorre quando a área queimada é de 15% ou mais. Na maioria das queimaduras, o passo mais importante é esfriar a pele para que não continue queimando tecidos mais profundos e para evitar lesões mais graves. Porém, os cuidados com as queimaduras eles variam de acordo com o grau, principalmente queimaduras de terceiro grau. Queimaduras de terceiro grau, elas devem ser avaliadas o mais rápido e, se possível, por um médico em um hospital para que possa ser evitado lesões maiores, complicações maiores, como destruição de nervos e músculos. Existem 3 tipos de queimaduras: as queimaduras térmicas, as queimaduras químicas e as queimaduras por eletricidade. As queimaduras térmicas, elas são ocasionadas pelo contato com fontes de calor, como fogo, objetos quentes, líquidos ferventes ou até mesmo pela exposição excessiva ao sol. As queimaduras químicas, elas são provocadas pelo contato direto com a pele ou até mesmo com a roupa por produtos químicos, como ácidos, produtos fortes para limpeza, diluentes de gasolina e entre outros. E a queimadura por eletricidade, ela é ocasionada pelo contato com descargas elétricas. O tratamento para queimadura, ele pode variar de acordo com o grau. Existem queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau. As queimaduras de primeiro grau, elas atingem somente a parte mais superficial da pele, causando apenas dor e vermelhidão no local. As queimaduras de primeiro grau, elas geralmente a dor some de 2 a 3 dias, porém elas podem demorar até 2 semanas para cicatrizar, mesmo com o uso de medicamento. As queimaduras de primeiro grau dificilmente deixam cicatriz ou têm alguma complicação. Caso isso ocorra, é indicado que a pessoa coloque a região queimada debaixo de água fria por no mínimo 15 minutos. Se possível, nas primeiras 24 horas, usar um pano limpo e umedecido com água fria e colocar sobre a região. Umedecer na água fria de novo sempre que o pano aquecer. Usar pomadas cicatrizantes ou próprias para queimadura. Não usar de forma nenhuma produtos caseiros como manteiga, pasta ou café. E, como eu já falei anteriormente, dificilmente elas têm uma complicação. Elas são causadas geralmente pela exposição excessiva ao sol ou pelo toque em objetos quentes. As queimaduras de segundo grau, elas atingem as camadas intermediárias da pele. Assim como as queimaduras de primeiro grau, elas apresentam dor e vermelhidão na região, mas além de dor e vermelhidão, elas podem apresentar outros sintomas como bolhas e inchaço na região afetada. Geralmente elas são causadas pelo contato com produtos quentes, com coisas quentes, por mais tempo com a pele.
Um exemplo disso é quando um líquido derrama na roupa e o líquido quente fica preso na roupa e fica em contato ali mais tempo com a pele, ou até mesmo em contato por mais tempo com vapor, podem ocasionar queimaduras de segundo grau. As queimaduras de segundo grau, geralmente a dor passa após o terceiro dia, mas elas podem demorar até 3 semanas para cicatrizar. Dificilmente ocorre alguma complicação e geralmente elas podem ser tratadas em casa, geralmente, na maioria dos casos. Caso isso ocorra, é indicado que a pessoa coloque a região, assim como na queimadura de primeiro grau, coloque a região embaixo de água fria corrente por no mínimo 15 minutos. Que a pessoa, se possível, lavar bem a região, mas sem esfregar com força e com um sabão neutro para evitar que irrite mais o local dessa queimadura. Não passar em hipótese alguma produtos caseiros, como eu já falei também na queimadura de primeiro grau. Se possível, colocar gaze em cima nas primeiras 48 horas com água fria, gás umedecida com água fria e trocar sempre que necessário. Em hipótese alguma, estourar as bolhas, porque isso aumenta o risco de infecção na região. E caso a bolha seja muito grande ou demore muito a cicatrizar ou infeccione, algo do tipo, é necessário que procure um hospital. Na maioria dos casos, as queimaduras de segundo grau, elas não deixam cicatrizes, porém, pode ocorrer da pele ficar um pouco mais clara na região afetada. A queimadura de terceiro grau, ela é bem mais grave, podendo colocar a vida da pessoa em risco. A queimadura de terceiro grau, ela atinge os tecidos mais profundos, podendo afetar músculos, vasos sanguíneos, nervos, ossos, até mesmo órgãos internos. Nesses casos, é necessário que chame imediatamente uma ajuda, pode ligar para uma ambulância ligando para 192 ou leve a pessoa o mais rápido possível para o hospital. Se possível, lavar a região com soro. Caso não haja soro, com água corrente por uns 10 minutos. Caso não consiga levar a pessoa direto para o hospital e tenha que esperar uma ajuda, pode-se colocar gás esterilizado umedecida com soro na região afetada, ou caso não tenha gás ou soro, pano limpo com água na região. Também pode colocar um lençol, caso seja em muita parte do corpo da pessoa, pode enrolar a pessoa em um lençol limpo, que não solte pelos. Não pode passar nenhum tipo de produto, nenhum tipo de remédio, nenhum tipo de produto caseiro, porque isso pode causar uma infecção muito maior. Como a queimadura de terceiro grau, ela pode afetar os órgãos internos também, pode ocorrer da vítima desmaiar esperando socorro ou na ida para o hospital, então é necessário que faça a massagem cardíaca na pessoa. E em relação à queimadura de primeiro e segundo grau, a queimadura de terceiro grau pode não haver dor, pelo fato de queimar os nervos e músculos, então ela pode não haver dor por conta disso. Mas diferente das outras, ela precisa de um atendimento especializado o mais rápido possível para controlar complicações, principalmente infecções. É muito importante que a pessoa saiba os devidos cuidados que ela possa fazer em casa para tratar uma queimadura e para aliviar mais rápido os sintomas. Porém, é muito importante que ela saiba também o que não se pode fazer. Não se pode tentar tirar objetos ou tecidos como roupa que estejam grudados na queimadura.
Caso isso aconteça, é necessário que procure o hospital para que os profissionais de saúde possam remover de forma correta. Não passar produtos caseiros, como eu já falei anteriormente, como manteiga, café, pasta de dente, óleo, entre outras coisas que costumam passar em cima. Isso pode aumentar muito mais o risco de infecção e irritar o lugar. Outra coisa que não se deve fazer também é colocar gelo. Em hipótese alguma, colocar gelo na região da queimadura, porque pode causar um choque por conta da diferença muito grande de temperatura. Então, não pode colocar o gelo e, além de poder causar um choque, ele pode irritar a região mais ainda. O que não se pode fazer também é estourar as bolhas que possam aparecer após uma queimadura, porque isso pode aumentar muito mais o risco de infecção no local. A maioria das queimaduras, elas podem ser tratadas em casa, porém, em alguns casos é necessário que a pessoa procure um hospital, um atendimento médico. É necessário que a pessoa procure um hospital quando a queimadura ela é maior do que o palmo da mão, quando a queimadura apresenta muitas bolhas, quando a queimadura é de 3º grau, que, como eu já falei anteriormente, são casos mais graves, que atingem as camadas mais profundas da pele. Além disso, a pessoa deve procurar um hospital caso as queimaduras ocorram nas regiões sensíveis do corpo, como rosto, pescoço, tórax, órgãos genitais, sendo de 1º, 2º ou 3º grau. Nessas regiões, é indicado também que a pessoa procure uma ajuda médica o mais rápido possível, por serem regiões sensíveis. As queimaduras de pele podem acontecer como consequência da ação do calor, do frio ou de agentes químicos. Nas queimaduras de 1º grau, o calor ou o frio destrói apenas as camadas mais superficiais da pele. Fica um pouquinho vermelho no local, um pouquinho de ardência e geralmente sem nenhuma bolha. É o caso típico das queimaduras provocadas pelo sol. O tratamento consiste em tomar banho com água fria ou morna e secar cuidadosamente o corpo com uma toalha sem esfregar a pele. Não aplique nenhum tipo de pomada, manteiga ou pasta de dente. Elas podem causar alergias ou grudar na pele e agravar o problema. As queimaduras de 2º grau são caracterizadas pela formação de bolhas cheias de líquido amarelo claro. É o caso típico das queimaduras em panelas quentes no fogão de casa. Nesses casos, o tratamento é simples. Abra a torneira fria e jogue água imediatamente sobre o local afetado, durante pelo menos 5 minutos. Depois, cubra a região queimada com gaze ou um pano limpo. Só. Na verdade, essa medida vale para todas as queimaduras. A água resfria a pele e alivia a dor. Outra recomendação: jamais fure as bolhas. Os germes existentes na pele vão infeccioná-las. Já as queimaduras de 3º grau são as mais graves, Elas são profundas. Nem ocorre formação de bolhas porque as camadas superficiais da pele são destruídas imediatamente. Coloque a área queimada sob água corrente por pelo menos 5 minutos. Não passe nada no local. Cubra com pano limpo e transporte a vítima para um pronto-socorro o mais rapidamente possível.